Olá! Hoje nós estamos indo para o quarto episódio e último episódio da minissérie Como é o Dia de uma Perita. Eu sou a psicóloga Anices Ramos, perita judicial, e que vou falar hoje sobre a questão de laudos ou de parecer técnico. Vimos, num primeiro momento, a questão de que o perito ele não precisa só trabalhar para o Tribunal de Justiça, ele não precisa ser credenciado ao Tribunal de Justiça, ele pode trabalhar somente particular. Isso vai depender de cada um. Sendo nomeado como perito ou indicado como perito, ele faz o aceite e a partir dali ele começa a trabalhar o processo, ler o processo, ver informações que possam ser relevantes para ele usar na sua entrevista, que deve ser uma entrevista semi-estruturada, deve ser feita a aplicação de testes para se conhecer melhor a personalidade daquela pessoa que nós estamos periciando. Feito toda a entrevista programada, certinha, tá tudo bonitinho, fechou essa parte, a gente às vezes vai buscar informações com vizinhos, na escola, na creche, com outros familiares, nas redes sociais, porque hoje as pessoas se expõem muito nas redes sociais e a gente vai ver se aquilo que a outra parte está acusando e que está na rede social é verdadeiro ou não. Então a gente faz toda uma busca e aí é a hora de fazer o laudo. Mas como é que se faz um laudo? O laudo é muito difícil. Eu já tive colegas que me ligaram, como eu tinha anunciado que eu estava saindo de algumas comarcas, que eu ia parar de fazer perícia para o TJ, mas acabei voltando atrás porque em plena pandemia uma comarca me pediu para voltar porque não estavam tendo dificuldades de conseguir perito. Então, e como eles gostavam muito do meu trabalho, eles pediram para que eu voltasse. E como a gente já tem uma relação de muitos anos, eu acabei aceitando o pedido e retomando as perícias nessa comarca. Mas os colegas que iam me substituir me ligavam e diziam assim: Anices, eu não sei fazer um laudo como tu fazes. Eu não sei escrever do jeito que tu escreve. Eu digo, escreve do teu jeito. Né? E não é motivo para se desesperar, porque nós temos a resolução 004 de 11 de fevereiro de 2019, que institui as regras para elaboração de qualquer documento escrito pelo psicólogo. Então, ela vai instituir como se faz o laudo e a seguir passo a passo. Não tem mistério, não é difícil. Depois que transcreveu a sua entrevista, que você começou seu laudo, tudo que você colocar na discussão, você vai ter que fundamentar. Você não pode tirar da sua cabeça. Eu acho que é isso, pronto. Nós não trabalhamos com achismos. Nós temos que ter a clareza que se trata de passar uma informação muito precisa para o juiz e que tem que ter um embasamento teórico. Isso, essa resolução, a 004 de 2019, ela deixa muito claro isso. Então, o psicólogo não pode simplesmente botar porque é da cabeça dele, porque ele acha que é e que tem que ser assim. Não, tem que fundamentar. Eu vejo laudos de colegas que dizem ao juiz o que ele tem que fazer. Nós não dizemos ao juiz o que ele tem que fazer, nós sugerimos. Ele vai acatar ou não a nossa sugestão, mas aí é com ele. Agora, isso tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Não dá, gente. Né? A gente tem que ter um cuidado, escrever sempre no passado, porque a entrevista já aconteceu, então a pessoa referiu, a pessoa mencionou,
a pessoa citou e não refere ou referirá, né? Como a gente vê. Então, são coisinhas que a gente tem que estar muito atento nisso. Lá no final do laudo, depois que você assinou, você vai botar as referências, quais foram as fontes que você usou, que você citou na sua discussão do seu laudo. A metodologia, qual foi o método que você utilizou para entrevistar o seu cliente, o seu periciado. Então, isso também é fundamental, né? E dá trabalho, claro, gente, que dá trabalho. Por isso que quando a gente é contratado por uma das partes para atuar como perito ou como assistente técnico, tem que avaliar bem o processo, não passar preço sem antes ler o processo, porque você tem que pensar quantas horas você vai trabalhar. Não é só ler o processo e fazer a entrevista, você vai ter que fazer o laudo, você vai ter que pesquisar, você é responsável pelo que você está assinando, então você tem que saber, em cima da sua hora trabalho, quanto que você vai precisar para fazer, poder cobrar esse laudo. O assistente técnico, ele não faz laudo, ele faz um parecer psicológico. Ele, em cima daquilo que o colega, que o perito escreveu, nós vamos concordar ou nós vamos discordar. E aquilo que eu falei no terceiro episódio, você tem que deixar claro para o seu cliente, ao ser contratado, que você poderá ter que concordar com o que o perito está dizendo. Há pouco tempo eu recebi um processo, fui contratada para fazer um processo, atuar como assistente técnica, e a outra parte já tinha o parecer psicológico feito por um colega muito competente, ele e a sua equipe, e eu não tinha como derrubar nada do que ele tinha ali escrito, porque estava tudo documentado, tudo com provas, com conversas de WhatsApp, e que ficava evidenciado que a parte que tinha me contratado estava fazendo alienação parental, sim. E não precisei nem conversar com ela, nem com o filho, porque aquilo ali estava escancarado. Era um laudo de 40 páginas e muito bem fundamentado, muito bem escrito, muito convincente. O que eu fiz? Eu chamei a parte e disse, olha, eu não tenho condições de trabalhar para ti, por isso, isso e isso. Ah, mas tudo isso é mentira. Eu não tenho nada que me comprove que é mentira, porque ele juntou provas. E se ele juntou provas, eu não tenho como dizer que é mentira. Então, a gente tem também o direito de dizer, olha, eu não vou fazer, eu vou cair fora. Não consigo derrubar esse laudo, não vou te cobrar, porque eu vou ter que concordar com o colega, porque as provas que ele está colocando e a forma como ela falava comigo é a forma como ela falava com o filho e que ela não respeitava limites. Então, a gente tem também que poder fazer esse entendimento e não ficar só pensando, eu cobrei tanto, eu vou perder esse dinheiro. Não perdeu, deixou de ganhar. A gente não perde aquilo que a gente não tem, né? Então, a gente deixa de ganhar, mas é melhor do que arranjar uma bronca e se queimar no mercado de trabalho. Também temos a Resolução 008 de 2010, que ela deixa claro que tanto o perito como o assistente técnico, ele não pode dar parecer se a pessoa for seu paciente ou familiar de paciente, amigos ou parentes de amigos e familiares seus.
porque a gente precisa a isenção. Então, nessas condições, a gente se dá por impedido e explica por que está sendo impedida de fazer aquela perícia. A gente, ao enviar o aceite, se diz, olha, me dou por impedida em virtude de ser irmão de um amigo meu. Ou eu me dou por impedida por ser um familiar meu, então eu não posso ser. E isso, mas eu vou enganar, não vão descobrir, eu te tiro da rede social, não sei o quê. Aparece, gente. E não vale a pena se queimar por pouca coisa. Então, diga não, recue e fique tranquilo, que é melhor do que ficar depois preocupado, sem dormir, com medo que venham descobrir. Hoje tudo é muito fácil de ser descoberto, porque está tudo nas redes sociais, está tudo no Google e a gente não tem como omitir que aquilo é uma verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela ao aceitar uma perícia ou para atuar como um assistente técnico, porque a gente não sabe se aquela pessoa está nos dizendo realmente a verdade. Se a gente está em dúvida, a gente não aceita. Eu, quando vejo que a coisa está muito confusa, eu prefiro cair fora, porque eu já sei que é uma incomodação ali na frente. Então, eu caio fora. E é muito comum também a gente ver as pessoas não aceitarem o laudo do perito, porque elas não se enxergam assim, mas é o funcionamento delas. A testagem nos mostra que é o funcionamento delas. E aí elas ficam bravas e às vezes querem não pagar, coisa assim, mas a gente fez o nosso trabalho e tem que cobrar, não adianta. Não sei se foi útil para vocês essa série. Se vocês tiverem perguntas, façam suas perguntas, não tem problema. Se você não está inscrito no meu canal aqui do YouTube, inscreva-se, marque aí no sininho para você receber novas notificações de vídeos, que eu não falo só de perícia, também falo de assuntos da psicologia. E também, gente, vocês deixem o seu like, porque é muito importante. Se você gostou, dá o seu like, porque isso me ajuda na divulgação dos meus vídeos. Obrigada a todos que acompanharam a série e até breve!